O que você tá desenhando aí? Tu? Isso aí é tu? É? Então tá bom. Pessoal, voltando aqui. Vocês viram aí, né? Minha bela companhia. Vai lá que nosso assunto hoje ele é deveras importante. Gente, nesse vídeo hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre recomeço. Recomeçar é importante sempre. Mesmo que, caramba, já chegou o final do ano, já passou tanto tempo, não dá mais para começar de novo. Já perdi muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre há tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Não importa qual a situação, a realidade que você se encontra, sempre é e será o momento certo de recomeçar. Então, hoje eu quero trazer uma palavrinha para vocês que mesmo em um recomeço, não podemos esquecer ou ignorar. Porque se estamos precisando recomeçar, estamos saindo de algum caos, estamos saindo de alguma tempestade, de algum deserto da vida. E a palavra caos, ela faz parte de todos nós, e tanto que até uso ela em alguns produtos meus, né? Porque ela é muito interessante. Não é algo que devemos ignorar ou fingir que não existe, ou querer ao máximo não ter, ou não sentir, ou não deixar entrar em nossa vida. Isso vem de forma... Como é que eu posso dizer? De forma natural, porque é o efeito do caos. E se você está na zona de conforto ou alguma coisa assim, não se preocupe, não vai demorar muito para você sair do lugar. O caos, ele precisa constantemente te movimentar, porque o universo abomina espaços vazios e a força divina também abomina e pessoas que não estão em movimento, ou seja, não estão se movimentando para o reino. Então, quando pensamos que estamos e podemos para sempre viver em uma zona de conforto, não se preocupe, não vai durar muito tempo a sua zona de conforto. Uma coisa que eu sempre falo é que precisamos estar rodeados de pessoas que estejam na mesma sincronia. Precisamos estar rodeados de pessoas com a mesma mentalidade. Porque mesmo que você esteja paralisado, esteja parado, em algum momento você vai ter que sair do lugar. E as pessoas é como se fosse uma corda que te puxa de qualquer jeito, não te deixa continuar caído, continuar no caos, né? Tudo tem um equilíbrio. E a palavra caos, esses últimos dias, eu fiz uma definição para ela, né? Tava anotando algumas coisas e acabei criando alguns símbolos para ela. Caos, nós temos quatro palavrinhas na palavra caos. E quatro palavrinhas, às vezes, muitas das vezes, acabam simplificando um universo de desastres. Quatro palavrinhas. E eu criei uma definição dessas quatro palavrinhas, né? Agora há pouco. Que fez muito sentido para mim, espero que faça para você. Porque mesmo no recomeço, não é que devemos esquecer todo o caos que teve. Não é que devemos esquecer todo o caos que passamos. Mas que começamos novamente, sempre lembrando do caminho, da verdade e da sabedoria para continuar e recomeçar, mas agora de uma forma mais evoluída, em um próximo estágio. Caos, C-A-O-S. Quatro palavras que eu defini de cada letra dessa que podem te ajudar a criar um plano para você recomeçar. A primeira palavra é caminho, de C. O que significa, Fernanda, caminho? Definir o caminho. Anote qual o caminho que você vai percorrer. Um exemplo.
Você vai fazer treino, academia, amanhã, academia. Você acorda e você sabe que antes de você ir para academia, você tem que se preparar para ir para academia. E na academia você tem que ter clareza do que você vai fazer e quando voltar da academia, como é que vai ser esse processo de você se organizar para ir trabalhar depois. Eu sempre anoto, né, coisas, simplifico, anoto os detalhes da minha tarefa para eu ter uma visão clara do que eu tenho que fazer. Porque quando você coloca só assim, ir na academia. Antes disso, tem muitas coisas que você vai precisar fazer. E depois também, no processo também. Exemplo, eu vou acordar, eu vou ligar a luz e depois eu vou tomar café e depois eu vou me organizar para ir para academia e eu vou pegar minha garrafa de água e vou para academia. Na academia, qual o treino que eu vou fazer? Esse. Quando eu voltar, qual a roupa que eu vou vestir? É um exemplo. Um exemplo que você pode adaptar para algumas áreas, qualquer área da sua vida. Você vai começar a anotar, antes da academia, o que eu tenho que fazer. Na academia, o que eu tenho que fazer. Após a academia, como é que vai ser esse processo para eu ter mais agilidade, não precisar pensar muito e somente fazer. Ainda mais num processo tão operacional, né? Que você tem que fazer. É um exemplo, gente, para você definir o caminho, o passo a passo da tarefa, do trabalho, do projeto que você vai ter que fazer. É importante você ter clareza disso, porque aí você vai ter consciência, né, uma maior clareza daquela tarefa. Porque muitas das vezes, quando a gente só tem uma meta e não define um passo a passo, aquela meta se torna muito difícil. Ela fica muito complexa. Começa a parecer muito complexa. Então, exemplo, quando definimos objetivos para empresas, né? Definimos o objetivo macro, o objetivo oficial, né? O objetivo micro, né? E o objetivo ali diário. Basicamente é o objetivo de 6 meses, o objetivo de cada mês, o objetivo de cada semana e o objetivo de cada dia. Distribuímos aquela meta em tarefas para conseguirmos chegar no objetivo X. Então, quando você define e distribui direitinho cada passo do que você tem que fazer, você tem maior clareza do que você vai fazer e você tem mais autoconfiança porque você sabe que tem um passo a passo, um começo, um meio e um fim. Isso te dá mais confiança para não desistir no processo. Você tem clareza do que você está fazendo e onde isso vai te levar, entendeu? A outra palavrinha é o A. C-A-A. Andar. Andar. Por que eu pensei nessa palavra nessa letra? Porque basicamente andar, depois de você definir o caminho, é o próximo passo. É o fazer. O andar vai ser muito preciso, né? Para você sair do lugar. Então você vai ter que começar a andar. Então nessa parte do andar realmente é o você fazer, que muitas das vezes estamos paralisados. Então, defina bem o caminho para quando você for andar, você precise planejar ou pensar o mínimo possível para que você só produza e faça e ande, tá? Momento de planejar é momento de planejar, momento de fazer é momento de fazer. Depois eu pensei em outra palavra, que é o O, né? O O dentro da palavra caos. O O é o de observar. Durante a tarefa, você pode se distrair com muitas coisas. E como você vai reagir quando você estiver com raiva? Quando você estiver triste? Quando você estiver alegre? Quando você estiver angustiado? É importante você saber como vai reagir. Por isso, comece a observar. Observe como você reage e como seria a melhor forma de você reagir. Depois de você observar suas reações, comece a analisar se realmente aquela reação contribui para a sua meta. Por exemplo, quando eu não consigo terminar alguma coisa no dia, eu fico muito estressado e ansioso. Como você pode desacelerar isso? Como você pode reagir de outra forma quando isso acontecer? Entende? Isso te ajuda até ganhar, né? Um domínio próprio, um autocontrole
E isso vai muito da parte do autoconhecimento. Por isso, se observe. Tire um atestado médico, que eu mesmo estou te dando. Se observe. Você está em observação. Tá? Tá no recomeço. Tá tudo bem. E a última palavra, né? Da palavra caos é o S do final. E essa palavra veio na minha mente assim como um suspiro de alívio, sabe? Que é o soltar. Durante o processo que você está percorrendo, vai ser importante você soltar muitas coisas. Algo que eu faço muito quando eu estou trabalhando, desenvolvendo um projeto, e eu estou pensando em alguma coisinha que na minha cabeça tive uma ideia brilhante, mas se eu desfocar, vai demorar muito para voltar ao foco. Eu pego um post-it, tem até alguns exemplos aqui, ó. Post-it, gente. E anoto. Isso. Acabou. Tirei da minha mente aquilo. Eu praticamente soltei aquele pensamento que eu estava pensando. E aí eu volto e me concentro na minha tarefa novamente. É um dos exemplos, gente, de soltar. Mas é soltar situações e tarefas, às vezes, que naquele momento não é hora de fazer, não é hora de pensar e não é hora de focar. Você vai precisar soltar. E hoje até expandi um pouco a minha consciência sobre soltar, porque eu tinha consciência de que soltar é uma tarefa muito difícil, só para coisas e metas muito complexas. Mas não é. É nessas tarefas simples de estar focando uma tarefa, um exemplo, e você não querer soltar várias ideias que estão na sua mente, abre muitas abas do computador e quer terminar tudo ao mesmo tempo. Quando você abre muitas tarefas do computador, muitos projetos você nunca vai finalizar. Por isso, você vai ter que soltar algumas abas. Vai ter que soltar as abas. Vai ter que soltar coisas que não é hora, lugar, momento de pensar, fazer ou focar. Entendeu? Então, a palavra caos para mim, ela no começo, né, eu tive um momento em que eu lidei com muitas situações quando eu comecei a empreender. O caos era uma palavra para mim muito terrível. Mas como sempre, a única forma de sairmos do lugar é o recomeço. Mas como recomeçar se repetir os mesmos hábitos, repetir os mesmos padrões, se comportar da mesma forma? Ressignificando o recomeço. O que é que ainda não curou em você? Quais são as feridas abertas? E ressignifique. Foi isso que a gente acabou de fazer com a palavra caos. Caos, terror, destruição, fome, morte. E a gente ressignificou em 4 passos para recomeçar. Caminho, andar, observar e soltar. Um método inventado por mim mesma agora, mas eu espero que tenha gerado alguma reflexão em você, porque em mim gerou bastantes reflexões. Então, tá gravando. Dá um oi. Então, gente, recomeçar é importante, né? Sim? Bora recomeçar? Bora? Com um danoninho? Bora recomeçar com um danoninho? Então tá bom, bate aí.